Olá, me ouvindo? Todo o pessoal está me ouvindo aí? Beleza. Bom, boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao sétimo workshop em Genética e Melhoramento, promovido pelo GMelhor em parceria com o GMEG, nesta edição especial, no formato online com o tema Melhoramento de Plantas na Iniciativa Privada, Desafios além da Universidade. Agradecemos a todos que se inscreveram, que estão presentes nesta live, para acompanhar nossos próximos palestrantes. Vamos começar esta noite com a palestra da Rafaela Leite Prado Rocha, intitulada Integridade Genética de Materiais Vegetais. Rafaela é bacharel em Biotecnologia pela Universidade Federal de Alfenas, com período sanduíche na Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos. É mestre em Fitotecnia na Universidade Federal de Viçosa, onde desenvolveu sua pesquisa com genômica no Laboratório de Biotecnologia do Cafeeiro. Possui experiência em engenharia genética, biologia molecular, expressão e purificação de proteínas, genômica e bioinformática. Atualmente, é pesquisadora na multinacional BASF. Lembrando a todos que as perguntas podem ser feitas pelo chat a qualquer momento, e no final da palestra vamos repassá-la a Rafaela. Rafaela, muito obrigado pela sua disponibilidade em aceitar nosso convite. Fique à vontade e eu passo a palavra para você. Eu que agradeço o convite, pessoal. Espero aí atender as expectativas. Pediram para eu trazer, então, um assunto que envolvesse técnicas moleculares no desenvolvimento aí, né, no melhoramento. Então, hoje eu queria falar com vocês um pouco de integridade genética de materiais vegetais, que seria aí a garantia, né, da presença dos genes de interesse até a cadeia final de produção, né, que eles não se percam e que também que a gente não tenha nenhum contaminante. Como vocês disseram, né, meu nome é Rafaela, eu sou pesquisadora na BASF e eu trabalho num laboratório que chama Crop Analytics. Eu fiz uma agenda aqui, então eu vou começar falando um pouco de quem nós somos, onde nós estamos localizados, um pouco dos nossos clientes no Brasil, e aí a gente entra um pouco mais na parte técnica, falando um pouco do teste de sementes, mais precisamente de presença adventícia e pureza, e depois a gente vai falar um pouco de automação e sistema. Então, para começar, o laboratório Crop Analytics é uma rede de laboratórios da BASF, nós somos 5 no mundo, e que oferece diagnóstico molecular vegetal para auxiliar a tomada de decisão das áreas de sementes e traits da companhia. Nós possuímos expertises em ensaios de pureza, impureza, zigosidade e hibridização, para que a gente possa atender, né, então, as necessidades comerciais, legais, governamentais e normas de qualidade. Como eu disse, somos 5 laboratórios no mundo, temos uma unidade no Canadá, em Saskatoon, 2 unidades nos Estados Unidos, uma em Mooresville e outra em Lubbock, temos uma unidade em Ghent, na Bélgica, e a unidade onde eu atuo fica em Santo Antônio de Posse, aqui no Brasil, no estado de São Paulo. Ao redor do mundo, nós trabalhamos com diversas culturas, como soja, algodão, canola, trigo, arroz e girassol. Exclusivamente no Brasil, trabalhamos com soja e algodão. Nós temos clientes, então, internos, né? A gente presta esse suporte analítico e técnico para as áreas de melhoramento e desenvolvimento de traits e os sites produtivos do Brasil. E, às vezes, quando necessário, uma exportação ou um experimento, a gente atende aí Paraguai e Argentina. Então, eu tentei listar aqui, né, as nossas principais estações experimentais, né? São algumas estações onde nós temos sites mesmo de pesquisa,
mas temos experimentos em todo o Brasil, incluindo também Argentina e Paraguai, aí na América Latina. Se eu não me engano, vocês do GEM estiveram visitando uma das nossas estações de Goiás, né? Então, vocês já conhecem aí um pouco, se eu não me engano, foi Rio Verde. Mas então a gente tem diversas estações, algumas, né, vamos ter só soja concentrado, outros, como Trindade, a gente tem experimentos com soja e algodão, e algumas só com algodão. Então, para a gente entender um pouco por que a gente faz esse teste de sementes, né, vamos tentar pensar um pouco, desenvolver um raciocínio lógico, né, por que a gente vai levar essas amostras para o laboratório. Então, a gente tem aqui um campo experimental, as minhas parcelas, e eu vou fazer uma análise e encontro a seguinte situação, né. Então, se eu for caracterizar esse experimento aqui, eu poderia dizer que essa parcela aqui está viva e essa morta. Então, o fenótipo aqui seria vivo ou morto. Mas se eu quiser entender melhor e te perguntar quais são as possíveis causas desses fenótipos. Será então que o fenótipo morto é causado por uma infestação de insetos? Ou a aplicação de um herbicida? Uma doença? Alguma coisa que a gente não consegue explicar? Então, temos aí fatores bióticos e abióticos que poderiam causar esse fenótipo. Então, o que a gente pode concluir? Então, eu fui lá no campo, olhei, vi que tem ali uma infestação com lagartas. Então, eu poderia concluir que a minha parcela da esquerda seria resistente a inseto ou a da direita seria suscetível a inseto. Então, aqui a gente já vai falar de trait, de característica. E nesse caso seria resistência a inseto. Mas como que a gente faz, assim, explica a base da diferença dessa característica, desse trait? Será que é uma variação positiva no DNA do fenótipo vivo? Falta de variação no DNA ou uma variação negativa no outro fenótipo? Então, a gente teria diferentes fenótipos devido a uma certa variação genética. Então, quando a gente fala de variação, a gente fala dentro do gene, seriam os alelos. E essa alteração, né, pode causar alteração no produto do gene, se ela ocorrer no gene. Então, que seria a alteração da proteína? Ela pode se dobrar de forma diferente, eu posso produzir uma proteína completamente diferente. Isso poderia gerar, por exemplo, um genótipo de tolerância a herbicida. Eu também poderia ter uma alteração nos níveis de expressão de genes nativos de uma planta. Então, uma maior expressão de um certo gene poderia, então, causar uma tolerância a herbicida, uma resistência a inseto. Então, a gente está falando de variação na sequência. Mas algumas características, né, a gente conhece que a gente precisa de um gene inteiramente novo inserido no genoma. E muitas vezes esses genes, eles são provenientes de outras espécies de plantas, bactérias, vírus, outros animais, e geralmente esse processo ele é mal representado, pouco aceito pela comunidade. Então, a gente construiu um raciocínio lógico para entender um pouco do que acontece no campo, mas a gente ainda não tem certeza que aquele fenótipo foi causado por um gene de resistência a inseto. Então, a gente precisa, né, decidir se a gente leva essa amostra para o laboratório e por que a gente leva. A gente precisa, então, também construir uma estratégia analítica. E primeira pergunta que eu vou fazer é por que eu vou analisar esse material em laboratório.
Então, quais são as possibilidades? No laboratório, eu posso verificar a qualidade física do material, coloração, quebra de sementes, qualidade fisiológica, posso ver o vigor, germinação, testes de composição. Pode me ajudar no auxílio da seleção de eventos, posso confirmar a identidade de um material e posso fazer também aceleração de processos, né? Então, em vez de eu levar um experimento a campo para fazer a seleção de um certo gene, eu posso já testar no laboratório e já levar o material de interesse para o campo. Nesse passo, a amostragem é crítica. Ela tem que ser realizada de maneira apropriada, por pessoal treinado, porque a minha amostra ela precisa ser representativa de todo o meu lote. E as amostras elas devem ser muito bem embaladas, identificadas e transportadas. É inadmissível, né, mistura nesse momento de transporte. E as amostras elas precisam ter rastreabilidade, né? Eu preciso saber da onde ela veio, exatamente qual é o material até ele chegar ao laboratório, até porque a gente tem, né, no caso de materiais regulados ou que estão para uso dirigido, né, que a gente tem essas autorizações do governo, isso é um fator fundamental, né, uma exigência legal. Então, primeiramente, a gente tem que saber o objetivo do teste, né? Por que que eu estou testando? Eu quero saber se eu tenho uma contaminação, eu quero saber se esse meu material é puro. Que tipo de amostra eu vou testar? Eu vou testar a folha, vou testar sementes individuais, sementes bulcadas. Qual que é a resposta que eu espero? Eu espero a presença de um certo gene ou não, ou espero a ausência dele. Esse material é GM, não GM? Em que fase que está esse material? Nesse caso, como exemplo, se eu tenho um material em F1, eu espero uma segregação. Então, vou fazer um teste de zigosidade e espero que tenha uma certa segregação ali. Mas se eu já estiver em fase F8, não é muito admissível ter segregação. Então, para a gente construir aí, né, o raciocínio por trás dos testes que a gente faz nas sementes, eu trouxe um exemplo aqui. Então, supondo que temos eventos BTs, né, que contêm genes diferentes. Proteínas diferentes, supondo CRY1AB e CRY2AI. Nesse caso, eu conseguiria diferenciar esses eventos usando um teste de fitas, que detecta essas proteínas facilmente. Agora, e se eu tiver eventos que contêm o mesmo gene? Automaticamente eu teria a mesma proteína produzida. Então, o teste de fita, ele não vai ser o teste indicado nesse momento. Então, quando eu tenho o mesmo gene em diferentes locais do genoma, eu tenho o tDNA em um local específico da planta. E eu preciso saber o endereço dele, porque se eu vou fazer a seleção de um certo evento, eu preciso saber exatamente qual eu quero selecionar. Então, a gente tem um exemplo aqui de uma biblioteca, temos 3 livros de capa vermelha. Se eu pedir para você pegar um livro de capa vermelha, você tem 3 opções. Agora, eu preciso te dar um endereço. Não, pega o livro do andar de cima à direita. E como que eu faço isso, né? Essa analogia aí, como que seria no DNA? Eu usaria o DNA genômico da planta para poder distinguir entre esses eventos. Então, nesse caso, o meu alvo é o DNA, não mais a proteína. E o método mais indicado seria o PCR. Então, nesse exemplo, onde eu tenho as 4 plantas com os genes em locais diferentes, eu conseguiria facilmente, utilizando, né, o do DNA genômico, fazer a seleção de eventos e diferenciá-los.
Já o teste de zigosidade, qual que é a pergunta, né? Então, a pergunta é, ambos cromossomos contêm o gene? Nesse caso, a estratégia aqui utilizada é a detecção da junção. Então, eu detecto tanto uma parte do DNA da planta, quanto do gene de interesse. E as respostas esperadas é que, se é homozigoto, eu tenho aí a presença dos dois cromossomos. Hemizigoto, eu vou ter só uma cópia de um gene em um cromossomo. E wild type, eu teria ausência aí nos dois cromossomos. Como exemplo, né, como que seria essa visualização de resultado no laboratório? Eu trouxe uma análise baseada em gel, apesar da gente não fazer há muitos anos no laboratório. Então, o número 1 aqui, a gente pode classificar ele como wild type, porque eu vejo apenas aí a sequência da planta sendo amplificada. 2 e 5, heterozigoto. Tenho a sequência da planta sendo amplificada aqui, então, no caso do cromossomo onde o gene está ausente, e também a sequência do gene sendo amplificada, o que mostra que eu tenho em um cromossomo eu tenho gene e o outro não. 3 e 4 seriam homozigoto, apenas a sequência do gene sendo amplificada. No laboratório, a gente utiliza de análise em PCR em tempo real. Nesse caso, você consegue pegar os dados e plotar, e com base nos controles positivos, o gráfico já faz a separação para você. Então, aqui a gente tem o wild type, aqui nós teríamos 2 amostras que seriam heterozigotas, e mais 2 amostras aqui que seriam homozigotas. Então, como eu disse, a gente podia falar sobre 2 testes de sementes. Teste de contaminação, que seria a impureza. Então, o teste de pureza, qual que é a pergunta que eu faço? Então, a pergunta é, todas as sementes são do evento desejado e estão em homozigose? Então, o teste de pureza ele é um teste individualizado. Eu testo uma semente ou uma folha da planta. A gente faz a detecção do evento, então eu posso fazer uma presença e ausência ou um teste de zigosidade. Nesse caso, se eu quero responder a pergunta de forma mais completa, o mais indicado seria fazer o teste de zigosidade, onde ele me mostra a presença e se já está em homozigose. O número de sementes testadas, ele depende do padrão de qualidade definido. Então, o melhorista, ele recebe esse padrão de qualidade e ele sabe, né, o que ele deve esperar aqui e quantas sementes ele deve testar. Então, um exemplo aqui de como a gente faz esse teste de pureza no laboratório, nós utilizamos de placas de 96 poços, nós colocamos as sementes ou os disquinhos de folha em cada uma dos pocinhos e fazemos a extração do DNA separada. Então, é um teste individual e aqui a gente teria desvios ou não. Então, é assim que a gente apresenta o resultado. No caso da presença adventícia, a contaminação ou teste de impureza, né, qual que é a pergunta que eu faço? Alguma semente desse lote não é do material desejado? Ou seja, houve contaminação do meu lote? Então, essa análise ela é feita em bulk e a gente faz uma técnica de low level presence. Então, seria assim, a capacidade que eu teria, né, o menor nível que eu conseguiria detectar. Por exemplo, eu consigo detectar uma semente contaminada a cada 300. Então, isso seria o low level presence. E essa detecção ela é feita de um evento específico ou de um elemento comum presente em diferentes eventos. Depois eu explico um pouco mais sobre isso.
eu verifico a presença ou a ausência, e o tamanho do book também depende do padrão de qualidade definido. Então, o objetivo da análise de semente, ele é permitir que as decisões elas sejam tomadas e com confiança. Então, a confiabilidade dessas decisões, ela depende da confiança dos testes. Então, o teste de semente, ele é um teste, uma análise destrutiva, ele destrói o meu material para fazer uma provisão sobre um lote muito maior do que aquela amostra. Então, eu preciso sempre garantir que a amostra, o número de sementes testadas, que elas são representativas do meu lote. E todo teste, ele tem uma incerteza, né? Todo procedimento analítico, ele tem uma incerteza de medição. A estratégia analítica, ela faz parte do gerenciamento de risco. Então, se eu decidir plantar, né, um lote de sementes no campo e essas sementes não foram testadas, eu não tive a detecção do evento, mas não significa, né, que a minha contaminação não está lá. Então, as decisões que a gente toma, ela tem um custo. E o custo da decisão é o custo da medição, o custo de fazer a análise no laboratório, mais o custo das suas decisões corretas. Perdão. As decisões incorretas são mais prováveis de acontecer se a incerteza da medição for maior. Então, se a incerteza do meu teste for maior, eu tenho uma maior chance de tomar uma decisão incorreta. E para eu reduzir essa incerteza de medição, geralmente eu preciso aumentar o custo do teste, eu preciso fazer mais análises. Então, né, como o nosso laboratório, né, nós, os pesquisadores, o gerente, a gente fica a cargo aí de encontrar um equilíbrio. E esse equilíbrio entre a metodologia, o custo e a qualidade das análises. Então, assim, eu preciso de velocidade na entrega de resultados. Às vezes, o melhorista fala: olha, eu preciso dessa amostra, desse resultado em 10 dias, porque daqui 10 dias eu tenho uma reunião de avanço de variedade. E por alguns motivos a gente teve atraso aí, chuva, atraso na colheita, por exemplo. Então, para que eu entregue em 10 dias, eu preciso mexer em algum dos pilares. O pilar que eu não quero mexer é a qualidade da entrega dos dados. Então, geralmente, isso tem um custo maior. Então, a gente precisa procurar esse equilíbrio e faz parte, né, da estratégia analítica e do nosso papel aí como laboratório. Então, a gente não vai testar aquele material para todos os alvos. A gente faz um teste com base na exposição do lote. Então, para explicar um pouco mais, eu tenho um experimento no campo e esse experimento ele está rodeado de 3 outros experimentos que têm 3 eventos diferentes. Então, eu faço a análise com base na exposição. Então, eu testo o meu lote de semente para aqueles genes que ele foi exposto. Então, não testo nem para 1 e nem para 10, eu testo exatamente pela exposição. E eu tento selecionar o menor número de alvos. Então, como que eu faço isso? Um exemplo aqui. Se a gente olhar a imagem, a gente tem o evento A, B e C. Eles possuem genes diferentes. Se eu analisar o promotor, eu vejo que o evento A e o evento C possuem o mesmo promotor, P35S, e o terminador 3'335S é comum para todos. Então, nesse caso, eu poderia testar apenas para o meu alvo seria o terminador. Eu testaria, então, as minhas amostras para o terminador como alvo, e só se eu achar
se eu estou fazendo análise, né, de contaminação, apenas se eu encontrasse, né, tivesse amplificação do terminador, que eu testaria para os 3 outros eventos, né? Então, faria testes individuais para aquela amostra que deu positivo. Com isso, a gente consegue reduzir muito os custos, né, e o tempo de análises. Então, é uma estratégia, né, que a gente pode utilizar. E é muito importante que os métodos sejam validados, tanto para os alvos quanto o tamanho de amostra. Então, quando a gente tem aí uma tecnologia nova chegando no mercado, e nas fases de pesquisa também, isso já é validado antes mesmo da gente analisar as primeiras amostras. E quando a gente fala de lote, é impraticável inspecionar um lote completo de sementes. O custo é altíssimo e os métodos são destrutivos, então eu não teria nem semente para levar para o campo depois. Então eu posso utilizar, né, de ferramentas estatísticas. Eu uso a estatística para fazer um plano de amostragem. Então, um plano de amostragem que defina aí com confiança o tamanho da minha amostra para que ela seja representativa do meu lote de sementes. Então, um exemplo aí que a gente pode dar de ferramenta estatística é o SIDCalc. Ele foi desenvolvido pelo ISTA, que é uma associação internacional de teste de sementes, né? Eles desenvolvem diversas ferramentas, mas o SIDCalc é uma ferramenta para planejamento de análise de pureza e impureza, incluindo os testes de presença adventícia que eu expliquei, de traits em lotes de sementes. E é uma ferramenta gratuita. Tem o link aqui, depois eu posso disponibilizar para vocês. Então, como que funciona o SIDCalc? Então, supondo que eu estou fazendo uma análise de pureza. Determinei que o número de sementes a serem testadas seriam 400. E tive um desvio, né? Então, se eu estou testando pureza, vamos lembrar, a gente está perguntando se o gene está presente e em homozigose. Então, nesse caso, eu teria 5 aqui sementes que estão com desvio, seriam M-zigotos ou wild type. Eu posso, então, né, inferir com uma confiança de 95% que a minha amostra tem uma pureza de 98,75. E o SIDCalc, ele nos ajuda, então, a fazer a inferência para o lote. Então, o meu lote de sementes teria uma pureza de 97,39%, com 95% de confiança. Então, o melhorista, ele recebe esse teste e, com base na qualidade, né, os padrões de qualidades que foram definidos por contrato, por padrões internos ou pela legislação, ele toma a decisão de levar ou não essa variedade para o próximo passo ou levar para o campo. Então, ele utiliza esses dados. Para análise de impureza, que seria lá, então, o outro teste que a gente vê a contaminação, supondo que eu tenha definido que o meu total de amostras testadas seriam 3.000 sementes. Então, 3.000 sementes representaria o meu lote. O número de pools, ele é definido com base na capacidade que o laboratório tem de detectar, né, essa contaminação. No nosso caso, aqui no nosso laboratório de Santo Antônio de Posse, a gente consegue detectar uma semente contaminada em 1.500. Então, nesse caso, nós precisaríamos dividir em apenas 2 pools de 1.500. Nesse caso aqui, foram divididos em 15 de 200. Desses 15 pools testados, no exemplo que a gente tem, 5 a gente encontrou desvio, ou seja, encontrou contaminação para aquele trait que a gente estava analisando.
Então, com 95% de confiança, eu consigo falar que a impureza da minha amostra é de 0,20%. E extrapolando isso para o meu lote, a impureza seria de 0,43%. E aqui seria a mesma coisa, o melhorista ele recebe esses dados, né, e ele decide se ele quer seguir ou não, né, se ele pode seguir ou não aí com esse material. Então, agora eu falei que eu ia falar um pouco de automação e sistemas, a gente fala muito de rastreabilidade dessas amostras, né? Nós geramos inúmeros, né, milhares de data points aí por ano, e a gente precisa, né, controlar os nossos dados e essas amostras que chegam no laboratório. Então, a gente tem aí desenvolvido o exclusivo para o Crop Analytics, o StarLIMS, que é um LIMS, né, e que ele faz exatamente todos os passos, né? A gente consegue acompanhar todos os passos dos nossos processos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a identificação, né, do envio que está sendo feito, quem está submetendo, aqui eu tenho as amostras para serem analisadas, qual é o tipo de crop, e aqui a gente já tem um exemplo com a estratégia montada para esse material. Então, eu consigo acompanhar desde a requisição, né, do meu cliente, consigo fazer a divisão de tarefas entre o nosso time, a gente consegue, então, colocar, né, fazer o assign desses métodos, né, para cada amostra, a gente faz a aprovação dos resultados e reporta esses resultados para os clientes, tudo com rastreabilidade. Então, esse é o sistema que a gente utiliza aqui na BASF, e isso é um tipo também de automação, mas o laboratório aí, ele é completamente automatizado. Então, para a gente ganhar velocidade, a gente tem bastante robô de pipetagem, a gente tem robô que troca a plaquinha de PCR para ele rodar overnight, e também a gente tem aí a extração semi-automatizada dos nossos materiais vegetais. Então, basicamente é isso, quando a gente fala aí de integridade genética, é garantir que o material, né, que eu estou na fase de pesquisa ou de supply, ele chegue, né, até ao final, ao supply, aos nossos clientes com a integridade. Ou seja, que ele esteja com o gene de interesse, que ele não vai segregar, e que a gente tenha esse controle aí de qualidade para os nossos clientes finais. Então, eu agradeço a oportunidade aí de fazer a apresentação para vocês e posso abrir agora para perguntas. Rafaela, muito obrigado pela sua disposição e disponibilidade de vir dar essa palestra para a gente. Quem estava esperando uma palestra acabou saindo com uma aula. Então, vamos abrir agora para as perguntas, não é? Tem a pergunta aqui do Flávio Leite. Qual é a capacidade de análise do laboratório de vocês em relação ao número de amostras? Nossa, agora, número de amostras, para falar assim, anual, é muita coisa, mas deixa eu ver se eu tenho um exemplo, porque isso vai depender da safra, e eu não acredito que a gente tenha chegado no máximo, sabe? A gente tem picos, mas a gente tem uma capacidade de teste muito grande. Acho que a gente já chegou a gerar aí 20 mil data points por mês, né? Considerando todos os testes, porque às vezes para uma amostra eu vou fazer 7 alvos.
Então, a gente tem que pensar nos resultados, às vezes, não no número de amostras. E quando a gente fala, então, de bulk também, eu chego com uma amostra que eu divido em duas. Ou quando eu falo nas plaquinhas de 96, eu geralmente analiso 88 ou 176 sementes. Então, assim, é uma capacidade muito grande, um número fechado. Eu não sei falar para vocês, mas eu acho que já teve mês que a gente gerou 20 mil data points em um único mês. A gente consegue fazer, aqui a minha gerente está me falando aqui, 200 amostras por mês. Então, considerando que cada amostra pode aí passar até 7 alvos ou mais, então seria bastante. Espero que eu tenha respondido. Nossa, muita amostra. É muita amostra. A Franciele Feitosa, ela pergunta: as análises genéticas de sementes podem ser feitas pelo método não destrutivo? Por que não adotar esse método para as análises? Vai depender muito do que eu quero analisar. Por exemplo, se eu estou analisando, eu estou fazendo uma análise de presença adventícia, não tem como não ser pelo método destrutivo, porque eu tenho um lote de semente e eu preciso fazer uma amostragem representativa do lote, e essas sementes elas precisam ser moídas, porque eu testo pó. Então, vai depender muito da estratégia. Agora, tem outras análises que a gente pode fazer pelo método não destrutivo e a gente tenta abordar. Então, por exemplo, eu estou com um material em casa de vegetação, eu testo a folha e aí a decisão é tomada antes da colheita das sementes, porque eles não precisam nem colher se não for o material de interesse deles. Então, a gente adota dependendo do método, mas às vezes precisa ser destrutivo, sim. Certo. O Lucas de Castro, ele pergunta aqui: qual a realidade da BASF hoje quanto ao CRISPR-Cas9? Nós temos a licença para fazer, né, patenteado o método, e nosso laboratório não trabalha, mas temos trabalhos, né, feitos fora do país com CRISPR. Certo. O Edilson Marques, ele pergunta: laboratórios de análise de semente são bastante caros. No caso da BASF, vocês têm um laboratório em cada unidade experimental ou há um laboratório central, onde todas as unidades enviam amostras para análise? Eles são bem caros, muito caros, né? Quem faz análise molecular aí sabe, e quando a gente está a nível aí de faculdade, a gente faz poucas amostras, então a gente faz muitas amostras, realmente é muito caro. A gente tem um laboratório no Brasil que atende a América Latina, né? Como eu disse, a gente tem diversos experimentos ao redor do Brasil de soja e algodão, né? E temos aí por volta de 9 estações experimentais. Geralmente, esses materiais eles são concentrados, né, nessas estações e eles despacham de lá para a gente. Então, a gente recebe esse material e atende o Brasil e a América Latina, como eu disse, Paraguai e Argentina, sob demanda. Brasil o tempo inteiro, o ano inteiro. A Scarlett, ela pergunta: a BASF presta serviço a empresas sementeiras parceiras ou somente dentro do programa de melhoramento? A gente presta, os nossos clientes, né, do Crop Analytics são clientes internos, mas não é só melhoramento, a gente presta para melhoramento, desenvolvimento de traits, então quando a gente está lá na fase de desenvolvimento, ainda lá selecionando os eventos, depois para o breeding, né, e também um pouco para os sites produtivos. Uhum. Que já seriam as fases finais do melhoramento. Entendi.
O Dalton Ferreira, ele pergunta, no laboratório da BASF, vocês desenvolvem novas tecnologias ou trabalham mais com a introdução de traits? Nós temos pesquisa, né? Nós temos traits que são nossos e traits licenciados. E a gente trabalha assim, né? Vocês entrarem no nosso site, tem algumas pesquisas que a gente desenvolve aí buscando novos traits. O exemplo é o trait da resistência à ferrugem, que é um projeto que a gente tem aí que está divulgado no nosso site. Tá ótimo. Muito obrigado, Rafaela. O G Melhor e o GMEG, a gente agradece mais uma vez a sua disponibilidade, ter dado essa palestra aqui para a gente. E agora eu vou passar a palavra para o Gabriel. Obrigada a vocês aí pelo convite, pessoal. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer novamente a excelente palestra que tivemos da Rafaela. Gostaria de agradecer a todos aqui presentes. Vamos continuar a nossa programação agora com a palestra do Luhan em melhoramento de hortaliças, né, com o tema de melhoramento de hortaliças tropicalizadas e o desenvolvimento de novos produtos. O Luhan é engenheiro agrônomo, graduado pela Universidade Federal de Viçosa. Teve período cursado na Universidade de Minnesota, possui MBA em Gestão de Projetos pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC. Atualmente é supervisor dos programas de melhoramento genético da Feltrin Sementes LTDA. Atua na prospecção e gerenciamento de recursos genéticos vegetais com potencial uso de programas de melhoramento de hortaliças, visando a criação e desenvolvimento de novas variedades que atendem as demandas do mercado interno e externo. Bom, eu passo a palavra para a Luan e espero que todos gostem da apresentação. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Alô?
Certo. Consegue me ouvir? Beleza. Pessoal, boa noite. É um prazer enorme estar participando desse evento de melhoramento e é uma satisfação enorme poder voltar, né, a encontrar os colegas aí de Viçosa e conhecer demais colegas que também trabalham na área aí do melhoramento genético de plantas, né? Gostaria de parabenizar os palestrantes anteriores pela perfeição com os temas que apresentaram. E hoje eu vou falar de hortaliças, né? A gente esteve acompanhando aí soja, milho. Vou apresentar para vocês o melhoramento de hortaliças, principalmente que é feito na Feltrin. Então, pessoal, durante a graduação, né, até um tema dessa palestra, né, os desafios da iniciativa privada, não só toda a carga teórica de aprendizado que eu tive na UFV, todas essas bandeiras representam as famílias que eu tive durante a minha formação como engenheiro agrônomo. Então, a minha primeira participação com hortaliças na UFV foi através da empresa Júnior, a Agroplan. E através do projeto social deles, Horta de Quintal, eu comecei a atuar na área de hortaliças. E pegando gosto. Eu venho de família do meio rural, né? Então, desde pequeno eu tive contato com hortaliças, mas aquela de casa. E na universidade eu encontrei também com hortaliças, mas num outro momento, né? Mais voltado para pesquisa e, no caso da Agroplan, esse projeto Horta de Quintal, esse trabalho social. Então, ao longo dos anos aí na UFV, eu fui tendo a oportunidade de conhecer outros grupos de estudo, né? Um grupo de estudo que eu tive grande participação e tenho grande agradecimento é o Núcleo de Estudo em Olericultura, na época coordenado aí pelo professor Derli, depois o professor Carlos Nick, foi onde eu construí grande parte da base de conhecimento que eu adquiri dentro do melhoramento genético de hortaliças, né? Ao longo da graduação, né, eu pude participar de pesquisas na área da fisiologia vegetal, conheci empresas privadas, né, do Grupo Agro, e no final da graduação tive a oportunidade, né, de fazer uma participação na Universidade de Minnesota, através de intercâmbio. Aí eu pude aprimorar essa questão do inglês, hoje muito buscado, né, pela iniciativa privada aqui no Brasil. E chegando, né, na Feltrin, eu firmei na área de melhoramento genético de plantas. Então, na graduação, sempre foi a questão da teoria, né, o conhecimento das metodologias, os procedimentos, e para construir e chegar no desenvolvimento de produto, que é o que a empresa foca hoje. Então, um dos desafios, né, eu me deparei com essa demanda na questão de gestão de projetos. E cada programa de melhoramento é um projeto. Então, assim, você precisa de, primeiro, ter um objetivo. Qual o objetivo do seu programa de melhoramento? Hoje, o da Feltrin é de hortaliças tropicalizadas. E aí eu vou entrar nesse assunto. Por que hortaliças tropicalizadas? Isso remete ao clima tropical. Você pode observar no mapa que tem o nosso país nessa região avermelhada, né? Então,
o que acontece? Quando começou, né, o desenvolvimento, Revolução Industrial, começou a crescer a população, demanda por alimento, começou a surgir, em volta dos centros urbanos, hoje que chamamos de cinturões verdes, é onde é produzida a maior parte das hortaliças. Né? Começou a comercialização de variedades, né, chamada de polinização aberta, OPs, e, posteriormente, começou o surgimento de híbridos. Né? Empresas vieram de outros países comercializar sementes de hortaliça no Brasil. Se for observar, a maior parte dessas empresas que iniciaram, elas são de origem da Europa, Estados Unidos, Japão. Então, observa que são regiões de clima temperado. E aí a gente vou abordar o que acontece na maioria das vezes quando a gente introduz o material de um outro clima e as dificuldades que o produtor tem encontrado. Então, quando a gente pensa de clima tropical, o calor extremamente aqui, pelo menos na região sudeste, né, região que o verão é muito quente e muito úmido. Então, quais os desafios que vêm para a horticultura? Né? Altas temperaturas são propícias e favoráveis para o surgimento de insetos pragas. Né? A temperatura alta favorece o crescimento da população muito rápido. E o que esses insetos trazem de danos para plantas? Né? Muitos deles são vetores, né, de viroses, trips, a mosca branca, principalmente, são os grandes vilões aí, pulgões. Né? Também causam muito dano nos frutos, broca pequena, fruta absoluta, que é um dos grandes desafios na tomaticultura, é controlar essa praga, a traça, a mosca minadora. Então, esses insetos, favorecidos por alta temperatura, aumenta a população e fica difícil para a planta lutar com elas. Ainda mais quando esse material não teve uma seleção natural aqui no Brasil. Então, todos esses danos que as pragas causam vão resultar em quê? Em queda da produção. Outras pragas que vão acontecer, essas doenças, né, causadas por fungos e bactérias. Também temos fungos e bactérias que são favorecidos por altas temperaturas. Né? Vou pontuar aqui a alternária no tomate, as xantomonas, né, as manchas bacterianas, pinta bacteriana. Então, principalmente doenças causadas por bactéria é favorecido por altas temperaturas. E se for ver, causa danos nas raízes, né? Vamos falar de Housetonia solanacearum, né? Causa murcha, fusário também causa murcha, são patógenos que causam dano no sistema radicular. Né? E muitos desses fungos, como a alternária também, causa danos no caule, folhas, frutos, bactérias também, tem muitas bactérias, Clavibacter, muitas bactérias que causam dano. Então, assim, em altas temperaturas, principalmente, vou colocar aí o tomate, que eu vejo como o maior desafio da horticultura, é difícil. Eu acho, assim, quem nunca ouviu falar de alguém que tentou plantar um tomate, sempre falou a dificuldade de conduzir. Então, mais um fator aqui que resulta em queda da produção. Vamos olhar o outro fator, a alta umidade. Também favorece uma classe de fungos e bactérias, que também vão causar danos nas raízes, caules, na planta inteira, também vai gerar queda de produção. A alta umidade, eu quis destacar aqui mais um fator que chama os distúrbios fisiológicos. A alta umidade, eu estou falando aqui de períodos de chuva, o dia inteiro ou alguns dias chovendo, né? Então o tempo fica nublado. Né? O que acontece numa condição dessa? O cálcio, ele é absorvido por fluxo de massas. Então, se a planta não transpira, ela não faz a absorção que ela precisa de cálcio. E isso começa a causar alguns danos nos frutos,
ponteiro, né? Outro problema nessa condição de alta umidade, muita chuva, o boro é muito fácil lixiviado. Então, aquele distúrbio que a gente chama de lóculo aberto também acontece muito nos verões, né? Alta temperatura e alta umidade. Então, no clima tropical, a gente tem essa interação em muitas regiões aqui no Brasil. Então, a gente tem a temperatura alta e alta umidade. Então, olha a concentração de desafios, né, de fatores que vão jogar a produtividade e, muitas das vezes, impedir a produção em algumas áreas. Então, assim, essa questão que eu volto mais aqui para a questão de pragas e doenças, fica muito difícil o controle. E é uma coisa muito séria, porque, como todo o mercado de produção de hortaliças é influenciado por oferta e demanda. Então, nessas épocas, principalmente verão, a oferta de fruto cai, a demanda aumenta, e isso incide no preço, né? Muitas das ocasiões, se o produtor tivesse um material, um produto híbrido, tropicalizado, trabalhado, né, desde a fase de germoplasma, nesses ambientes, através de seleção, a gente consegue diminuir, né, essa suscetibilidade dessas plantas nessas condições. A gente ganha tempo e a garantia para o produtor é mais certa. Então, pessoal, o que nós podemos fazer para resolver muito desses casos que produtores têm hoje no Brasil, que são essas épocas de cultivo, que principalmente na cultura do tomate, a gente vem enfrentando safra após safra, ano após ano. Então, a Feltrin, ela tem focado no melhoramento de hortaliças tropicalizadas. E por que eu coloco o tomate? Se for ver o centro de origem do tomate, é a região andina. Então, o tomate é uma região mais fria. E aqui no Brasil, ele vem enfrentando essa batalha com pragas e doenças. Em muitas áreas, tem feito produtores ou sair da área, deixar de produzir naquela região, ou ficar limitado, em vez de ele poderia fazer 2, 3 ciclos por ano, ele faz apenas um ano. Então, o melhoramento de hortaliça, ela, assim como das outras culturas, essa imagem à esquerda, ela é bem didática, né, que é o método genealógico, ela começa desde a obtenção de um germoplasma. E, assim, o que eu gostaria de passar, vários métodos de melhoramento hoje são utilizados. Mas o mais importante é saber o que cada um tem de vantagem e desvantagem. E para cada objetivo do seu programa de melhoramento, você precisa avaliar qual deles vai te dar o resultado de preferência em menor tempo. Então, eu citei algumas metodologias, alguns métodos de seleção para a gente estar discutindo aqui. Então, eu gosto muito de seleção massal, é o método mais antigo, né? E qual que é a vantagem dele? Qual que é a importância da seleção massal? Você busca, né, a elevação da frequência de alertas favoráveis. Então, num ambiente que você busca, nesse caso, principalmente resistência, né, tolerância a doenças e patógenos, você consegue selecionar, observar materiais, indivíduos na população que se demonstram mais tolerantes. Então, você consegue selecionar esses materiais e passar para a próxima geração até a criação de linhagens, que aí eu vou estar abordando à frente. Um segundo que eu gosto de
de citar é a hibridação. A hibridação, nesse contexto aqui, eu falo de fonte de germoplasma, porque num programa de melhoramento vai chegar uma parte que você já vai ter alguns híbridos. E aí você olha a sua base genética, talvez para um determinado segmento esteja a base de variabilidade seja um pouco estreita. Então, o que você pode fazer? Você pode partir de híbridos simples, que vem de 2 parentais, 2 linhagens homozigóticas, com a intenção de aumentar essa frequência de alelos favoráveis no seu germoplasma. Então, o que temos hoje de hibridação, além do cruzamento simples, a gente tem um duplo, que a gente vai pegar 2 híbridos simples e vai fazer um F1. Então, né, nessa geração F2, a gente vai ter uma população com genótipo oriundo de 4 linhagens. Então, nós temos também o cruzamento triplo, que aí vai ser um cruzamento com uma linhagem, é um híbrido, um F1 com uma linhagem, e o retrocruzamento, que aí você tem uma linhagem, pode ter uma linhagem com características favoráveis que você não quer perder, e você quer incluir um outro germoplasma, um outro híbrido, fazer a transferência daquela característica que falta nesse híbrido com essa linhagem que você tem especial. O método genealógico, eu acho o mais didático de apresentar, na próxima tela aqui eu até expandi essa foto. Um diferencial do método genealógico, no final você faz uma seleção, né, com teste de progênio. No final, quando o seu germoplasma estiver avançado aí, F6, F7, F8, você já consegue fazer seleção entre progênios, entre linhagens, e aí selecionar quais linhagens vão participar dos seus híbridos, né, futuramente. Você consegue também, pelo método genealógico, avaliar o grau de parentesco. Então, você vai ter um grupo de linhagens, e aí você vai poder fazer um estudo de qual a divergência, né? Se essas linhagens são quão próximas são ou distantes. Esse dado, essa informação, você vai precisar para trabalhar a questão da heterose. Então, sabemos que quanto mais distante for as linhagens, os parentais, você tem ganho de heterose. Então, aqui, como apresentado pelos colegas anteriores, né, é bem didático, você começa com um germoplasma, pode ser de um cruzamento, né, de 2 linhagens, de 2 híbridos que você tem características, e você quer criar novas linhagens vindas desse germoplasma. Então, você faz uma população, pode ser F1, uma população que você não sabe a homozigose, e você começa a fazer seleção dentro da população. Cada planta selecionada, ela vai se tornar uma linha. Você vai plantar em linha, e dentro dessa linha, você vai fazer seleção dentro da linha, e na comparação de uma linha com a outra, você já pode fazer seleção das melhores, né? Isso tudo amarrado ao objetivo que você quer, né? Qual híbrido você quer criar, para qual segmento, qual característica, qual resistência à doença. Então, na fase de F6, F7, F8, você já aproxima da homozigose, você já parte para os ensaios, né, de progênio. Você vai comparar linhagens para selecionar quais irão participar dos seus futuros híbridos. E aí, pessoal, o melhoramento genético, eu trago ele até nessa fase. Porque a partir da obtenção de híbrido, da obtenção de linhagem, o foco na empresa é desenvolvimento de produto. Então, assim, não é objetivo apenas criar híbrido. O objetivo de criar híbrido é transformar esse híbrido num produto futuramente. Então, aqui, eu trago uma comparação da hibridação, né? Por que fazer hibridação? Nós temos as variedades, também conhecidas como OP,
e os F1. OP é conhecido como a polinização aberta. Essas variedades de polinização aberta, muitas delas, você não consegue fixar uma resistência e você tem a variabilidade muito alta. Isso você consegue eliminar com o híbrido. Então, qual que é a vantagem do híbrido em relação às variedades OP? Então, aqui você consegue, nessa tecnologia, aplicar, né, a padronização, não só de planta, mas de fruto, de folha, seja o produto que você vai comercializar. Então, com a padronização, você também tem uma estabilidade de produção. Você garante ao produtor que aquele material que ele está plantando traz uma segurança que a chance dele plantar e de colher é praticamente 100%. Com a tecnologia da hibridação, você consegue colocar, principalmente no caso de hortaliças tropicalizadas, a tolerância às principais doenças que ocorrem aqui no Brasil. Outros fatores que a gente consegue, né, outras vantagens, outros ganhos que nós conseguimos oferecer através do híbrido é a precocidade. Ou seja, reduzindo o ciclo da cultura, você permite que o produtor ele consiga, ao ano, fazer mais ciclos por ano. Então, você aumenta a rentabilidade. E, consequentemente, também, a gente precisa que o material seja produtivo. Então, assim, são alguns fatores que eu coloco aqui de vantagem na hibridação, mas passam desses 5. Então, pessoal, a gente fez os híbridos, fizemos as primeiras combinações, nós chamamos dos híbridos experimentais. Por que híbridos experimentais? São a primeira geração de híbridos e agora a gente precisa observar, e aqui é interessante que volta, eu queria citar a questão da genética básica. Nessa fase do trabalho, dos testes de híbridos experimentais, aqui é possível fazer todos os estudos de herdabilidade. Então, você cruzou 2 linhagens e agora você tem um híbrido. Então, aqui você consegue ver se aquela resistência que estava em uma linhagem, ela foi transferida para o híbrido. Lógico, hoje já tem muitos estudos, né, muitos trabalhos científicos abordando, né, a herdabilidade de vários caracteres, principalmente a resistência à doença, identificando qual gene está responsável e quais serão transmitidos o híbrido. A nossa estação de pesquisa, ela fica em Jaguariúna. E aqui é onde a gente faz, como diz, a pré-seleção de híbridos. Então, todo o programa de melhoramento da Feltrin é realizado aqui em Jaguariúna. É uma região que representa bem essa característica do clima tropical. O verão aqui é bem quente, dezembro, janeiro, temperaturas aí passando 35, 40 graus, chuva, por dias consecutivos aí também. Então, assim, é um ambiente muito favorável para a seleção de materiais para representar, né, em outros locais do Brasil que apresentam a mesma condição. Então, a gente faz uma pré-seleção, a gente conhece os híbridos experimentais aqui na estação e com os colegas do desenvolvimento de produto, já começam a fazer o estudo de posicionamento. Através das características de cada híbrido, já começa a fazer a seleção dos próximos campos onde serão validados esses híbridos criados aqui na estação. A próxima etapa é a validação em regiões produtoras. Por quê? Porque o que a gente vê no campo, o que esses senhores estão vendo no campo, a gente chama de fenótipo. O que é o fenótipo?
é o genótipo, é o que o híbrido tem na sua constituição genética, mais o fator ambiente. Sabemos que muitas características, né, não são influenciadas pelo ambiente, que são representadas pelo genótipo, porém, outras características são influenciadas pelo ambiente. Uma delas pode, sim, ser a resistência à doença, em relação a tipo de raça. Às vezes, na primeira região que você testou, às vezes a raça de um determinado patógeno é diferente daquele que estava no ambiente de seleção. Então, você fez a seleção para uma raça de patógeno. Quando você vai para uma segunda, terceira área, pode ser que isso ocorra. Pode ser que naquela região tenha uma raça diferente. Assim, pessoal, eu estou focando bem em questão da resistência à doença, porque é o que eu vejo assim, é o mais desafiador nesse clima, né? Lógico, tem outros tópicos, né, que devem ser levados em consideração, né, como produtividade, e isso a gente pode abordar num outro momento. Nesse campo de validação, não só é conhecido o material, né, em cada região, mas também é apresentado aos produtores, né? E esse feedback que o produtor passa em relação ao material também é muito importante para a gente. Para cada vez mais a gente melhorar o posicionamento e esse material se estabelecer mais rápido no mercado. Só que assim, pessoal, não para apenas na validação do híbrido, né? Muita gente acha que da validação do híbrido a gente já pula para o lançamento. Tem um pequeno detalhe aí no meio, né? A partir do momento que eu tenho um híbrido selecionado, agora eu preciso fazer a produção da semente híbrida. Para eu fazer a produção de semente híbrida, eu preciso da semente dos parentais. Então, a gente parte por uma outra etapa dentro desse processo de desenvolvimento de produto, que chama a produção de semente genética, porque a semente daqueles híbridos experimentais, o volume é muito pouco, né? Então, a gente precisa aumentar o volume. Então, quando a gente aumenta o volume dessa semente, que vai para o setor de produção, é a multiplicação da semente básica. É o local onde a gente vai fazer a manutenção da pureza genética das linhagens. Porque se essas linhagens ainda não estiverem em homozigose, prejudica na hibridação. A gente não consegue entregar no híbrido 100% da padronização, das resistências à doença. Então, é muito importante essa parte do processo da produção das linhagens, né? A gente vai fazer a manutenção da pureza genética. A gente vai garantir que aquela semente híbrida que está chegando ao produtor, ela tem 100% de pureza genética. 100% daquele pacote tecnológico que está sendo oferecido. Então, a partir desse momento que já temos a linhagem dos parentais em volume, a gente parte para a contratação de produção de semente híbrida. Então, agora a empresa já tem a semente do pai e da mãe em volume para produzir X quilos de semente híbrida que ela está projetando iniciar as vendas. E aí começa o lançamento do produto. Então, a partir do momento que nós temos a semente disponível, aí fica disponível o produto para comercialização. Cada espécie vai variar em relação à embalagem, né? Pode ver que a linha de produtos tem envelopes de diversos tamanhos, balde, e isso é variável da espécie de hortaliça que vamos comercializar. E até pela a produção do produtor. Produtores menores vão
optar por envelopes menores, né, volumes menores de sementes. Agora, questão de viveiro, alta escala de produção, nesse caso já é ideal embalagens maiores de semente. Então, pessoal, foi uma palestra, eu tentei abordar alguns tópicos importantes, é um assunto que a gente poderia ficar por horas conversando aqui, tentei dar um geral para vocês, fico aberto às perguntas, e até aproveitei essa charge aí, eu não gasto dinheiro com protetor solar. Eu achei interessante porque uma hortaliça, né, selecionada e desenvolvida nesse ambiente, né, que ele está representando aí, que é o clima tropical, ela não vai gastar energia contra o estresse térmico, aquela briga com os patógenos, né, e ela vai entregar a produtividade, o teto máximo de produtividade que a genética tem para oferecer. Bom, muito obrigado, Lohan, pela palestra, foi muito bacana, gostei pra caramba. Agora estamos abertos a perguntas, a gente selecionou algumas perguntas que a galera comentou aqui no negócio, eu vou fazer elas aqui para você. A primeira é do Clayton. Pensando na exploração da heterose em tomate, já existe alguma definição de grupos heteróticos distintos para a composição de cruzamentos? Desculpa, qual que é o nome do colega? Clayton Casagrande. Ô, Cleiton, tudo bom? Obrigado pela pergunta. Essa questão de grupos heteróticos, ela ainda é muito estudada. O que eu trabalho mais aqui, eu fico mais focado no Germoplasma do Feltrin, e aqui eu consigo distinguir grupos heteróticos. Quando vem heterose na cabeça, eu sempre lembro a questão de produtividade. A hortaliça, ela tem um detalhe, né, diferente aí das grandes culturas que ficam mais focados, né, buscando heterose, principalmente para a produtividade. Primeiro, a hortaliça ela precisa ter a qualidade visual. Então, quando a maioria da população vai fazer compra, né, no supermercado, a hortaliça tem que ser aquela imagem que ela tem na cabeça. Então, primeiro, a gente faz esse trabalho, né, de garantir, né, a padronização do produto e aí a gente entra com produtividade, heterose, mas tem sim. Beleza. A segunda pergunta é da Cristina Lopes. Há muita variação entre as culturas hortícolas quanto ao método de melhoramento adotado? Ótima pergunta. Não tem muita variabilidade. O que vai determinar o método que você vai utilizar, isso é muito específico. Veja assim, o melhoramento de hortaliça, eu até comento que é mais arte do que ciência, porque vai depender muito do objetivo do seu programa, né? Qual o segmento? Vamos supor, igual comentou, tomate, né? Tomate tem segmentos, né? Tomate salada, saladete, Santa Cruz, planta indeterminada, determinada. Então, assim, uma coisa que eu acho interessante nas metodologias, né? São questão de área, vai depender da área que você tem disponível, da mão de obra, do tempo que você tem disponível para obter. Então, assim, eu acho interessante conhecer as metodologias, vantagens e desvantagens, e para aquele momento específico que você está na pesquisa, qual vai se adequar melhor. Então, não tem uma receitinha de qual método para cada espécie, para cada segmento. Excelente. A próxima pergunta é da Bianca. Para programas de melhoramento em tomate, qual geração você aconselha fazer testes de resistência a doenças? Olha, eu
Você pode começar desde o germoplasma, desde a primeira população. Né? Uma metodologia que eu não comentei, mas você pode ganhar tempo, né? É a utilização de marcadores. Então, se você tem um foco buscando a resistência à doença, e você tem uma limitação diária, e no caso você teria que ter a tecnologia disponível, você pode fazer a seleção desde o germoplasma e só seguir avanço de linhagem, sabendo que aqueles materiais já têm resistência. Aí você fixa o fator resistência à doença e começa a buscar outros fatores, né? Tamanho de fruto, sabor, tipologia de planta. A próxima pergunta é da Letícia Magalhães. Os materiais de cebola já foram tropicalizados também? Tem programa de cebola no Brasil? Olha, Letícia, pelo que eu conheço, a Embrapa Hortaliça teve um trabalho muito importante no melhoramento de cebola, né? Pesquisadores da Exalc também, né? Fizeram um trabalho, né? Com cebola. A questão da cebola que eu vejo hoje mais é a questão da latitude, né? Ela é muito influenciada pelo comprimento do dia e da altura, né? Da região. Então, assim, a seleção de materiais de cebola é mais relacionado à região produtora devido ao comprimento do dia. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, tem cebolas que elas, por conta desse fator, elas são limitadas à região sul do Brasil. Outras cebolas, elas já são limitadas à região nordeste, principalmente por conta de características do ambiente, clima, temperatura, altitude e latitude, né, da região. A pergunta agora é do professor Carlos Nick. Você atribui a diminuição da participação de cultivares desenvolvidas por empresas públicas no mercado a quais fatores? Desculpa, pode repetir, por favor? Claro. Você atribui a diminuição da participação de cultivares desenvolvidas por empresas públicas no mercado a quais fatores? Olha, o que eu vejo das instituições públicas, acho que uma é a distância do mercado, né? A gente vê muitos trabalhos de germoplasma e avanço, criação de... a gente não pode generalizar, mas enquanto eu estava na universidade, eu não fazia noção quando a gente estava tão distante do mercado. Então, eu acredito que falta um pouco esse know-how de mercado. Às vezes, começa a fazer uma avaliação, uma seleção para uma determinada característica. Às vezes, quando chega no mercado, já tem empresas comercializando. Outro ponto que eu vejo é a questão de produção de semente. Então, como é um outro universo dentro desse processo de lançamento de produto. Então, tem o melhoramento genético e depois tem um oceano que chama produção de semente, a pesquisa da produção. Então, eu acho, pela experiência que eu tive, o limitante de algumas instituições é essa parte da produção da semente comercial. A outra pergunta também é do professor Carlos Nick. Qual é o impacto da alface tropicalizada no mercado desta hortaliça? Nossa, a alface era um outro material que eu queria colocar do lado do tomate. O que acontece com a alface? Ela tem origem na região do Mediterrâneo. A alface, quando chega aqui no verão, ela sente a temperatura alta, logo ela percebe que está na hora de florescer. Então, assim, o ciclo da alface hoje, ela gira em torno de 25, 30 dias pós o transplante. O que acontece com materiais que vêm de clima temperado, na época do verão, que temperaturas ultrapassam os 28, 30 graus, às vezes essa alface com 20 dias,
pós-transplante, ela já está pendulando. E a alface, quando ela pendua, ela perde o sabor, ela fica mais amarga e o produtor perde o produto. Quando você parte da seleção desde o germoplasma, é possível identificar já na geração F2 materiais mais suscetíveis a altas temperaturas. Esse é um ponto que faz o material perder na bancada, né? Seria a questão do pendoamento. Outra questão, em altas temperaturas, né? E a parte do verão, que aí tem muita nebulosidade, tem a questão do translocamento de cálcio também acontece, que eles chamam de queima de bordo, né? Então, você consegue também, na tropicalização, selecionar indivíduos mais tolerantes dentro daquela população. A próxima pergunta é da professora Nádia Fernandes. Como fica a questão da interação GXA no desenvolvimento de materiais? Como que é? Peraí. Acho que você tem acesso aí. Ou quer que eu repita? No privado aqui? Eu posso repetir a pergunta. É genótipo por ambiente. Tá. Só para simplificar. Eu poderia repetir, por favor? Claro. Como fica a questão da interação genótipo x-ambiente no desenvolvimento de materiais? Nossa, isso é uma maravilha, essa parte, né? Porque, assim, nesse ponto, exige muito o conhecimento abrangente em relação aos fatores, né, ambientais e genéticos que vão resultar ali no que a gente está vendo, né, no fenótipo. Então, por exemplo, resistência à doença, eu gosto muito de falar o seguinte: às vezes a gente chega no campo, né, e o material está apresentando uma suscetibilidade a um determinado patógeno. Só que, assim, as regiões, principalmente aqui no Brasil, elas vão ser diferentes em tipo de solo, né, e o manejo nutricional e fitopatológico. Então, como que a planta ela vai responder na parte da resistência? Ela vai começar a sintetizar proteínas, enzimas, hormônios para bloquear a entrada da doença. Se a planta estiver mal nutrida, ela vai ter uma deficiência também na produção e na sua luta contra a doença. Então, assim, tem que procurar levantar o máximo de fatores, né, fisiológicos, nutricionais, fertilidade do solo, irrigação, tipologia de solo, e tentar buscar qual fator que está influenciando naquele ambiente. E aí você consegue começar a entender mais essa interação, né? E aí distinguir o que é fator genético e ambiente. Tá. Temos mais uma pergunta do professor Carlos Nick. A utilização de seleção assistida por marcadores se aplica apenas a características de herança simples no melhoramento de hortaliças? Não, você pode usar para outros objetivos, né? Não necessariamente simples. Vai do marcador e do grupo de genes ali, da característica que você está buscando, né? Hoje que eu vejo assim, há uma certa dificuldade, né? A questão mais de marcador molecular fica muito restrito, né, a cada empresa, e cada empresa vai produzir, vai criar o seu marcador para o seu germoplasma. Porque também tem essa questão, você pode achar um marcador molecular que está descrito, né, para algum determinado gene ou grupo de gene, mas no seu germoplasma, talvez não está na mesma região. Então, é cada caso, tem que avaliar o germoplasma. Vamos à última pergunta, a da Bianca. A Feltrin aplica as técnicas de speed breeding para o avanço de gerações? Algumas espécies, sim, a
a gente já começa a aplicar o spray training, né? Principalmente o pepino, o tomate. Tá, acho que essa foi a última pergunta, né? Bom, vamos encerrar aqui. Represento aqui agora o GMEG e o GMelhor. Gostaríamos de agradecer ao Lohan aqui e a todos os outros participantes pela disponibilidade de tempo de vir aqui dar uma palestra para a gente. E gostaríamos de agradecer a todos também pela presença, que se inscreveram e que nos apoiaram nesse workshop. Tá bom, galera? E vamos deixar, né, não temos um feedback, mas vamos deixar nos stories do Instagram uma caixinha que vocês mandem o que acharam da apresentação, se gostaram, se não gostaram. E essa apresentação, como também a outra, está lá no canal do GMEG. Caso alguém tenha perdido algum pedaço, queira reassistir, já estão disponíveis lá. Tá bom, galera?